Com alegria, quero chamar aqui nosso pregador dessa manhã, pessoa abençoada, cheia de sabedoria, de conhecimento, vai nos instruir nessa manhã, vai nos dar sabedoria que vem dos céus e vai ser usado por Deus. Quero chamar aqui Daniel Jihad, né? Pode subir. Jihad. Qualquer um serve. Vamos aplaudir o Daniel. Daniel, pode subir. Deus te abençoe e venha te usar. Posso orar por ti? Amém. Vamos estender nossas mãos para que ele venha ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, abençoe teu filho nesse momento. Venha usá-lo, Senhor, como instrumento das tuas mãos, como canal de bênção. Eu sei que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, vai produzir resultados em nossas vidas e vai mudar a nossa vida para todo sempre. Venha guardá-lo e protegê-lo, Senhor, e a família dele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis sentar, meus amados. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Ele. Amém. Glória a Deus. A glória de Deus é boa demais. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É tanta coisa para falar de Deus que se a gente começar aqui, a gente não para, né? Quando a Luísa... Desculpa, a pastora Luísa, eu não consigo, é difícil, mano. Mas quando a pastora Luísa, junto com os pastores, decidiram começar esse culto de domingo, eu achei uma coisa maravilhosa. É um culto de estudo, onde a gente vai poder estudar a palavra, conhecer um pouco mais. A palavra de Deus, ela é incrível, ela se renova a cada dia e a gente precisa demais estudar a palavra. Porque a própria palavra diz que o conhecimento liberta. Então a gente consegue estar livre, consegue se libertar a partir do conhecimento, quando nós buscamos. Mas eu não pensei que a Luísa ia chegar, como dizem as pessoas, né, de carrão de cena. Chegar dando uma bicuda logo de conhecimento. É assim, então bora fazer. Vamos falar logo das igrejas do Apocalipse. Falei, eita glória, o negócio é sério mesmo. Não é para brincadeira, não. E, inclusive, no culto também de terça-feira, né, do discipulado, a gente está falando de Gênesis e de Apocalipse no domingo. Então, a gente está completando tudo. E não é algo fácil, porque quando você tem um costume de pregar, ou de falar, ou de estudar, existe aquele conhecimento que já está dentro de você. Que você não precisa muito para falar do amor de Deus, porque aquilo já meio que é natural. Mas quando você tem que falar de coisas específicas, né, como, por exemplo, as igrejas, né, ou uma das igrejas, você tem que obter um conhecimento um pouco maior. E eu falei para Luísa, misericórdia, vamos ver o que o Senhor vai falar aí. Ele falou, não, mano, eu vou te ajudar, não te preocupa, tamo lá. E aí, quando eu comecei a estudar essa igreja, eu não imaginei que eu ia me identificar tanto. Eu não imaginei que ia falar tanto comigo, mexer tanto comigo, assim quanto eu fui mexido e tocado através desse estudo que eu fiz. Porque quando você estuda a palavra, se você não consegue se colocar na primeira pessoa, se você só lê a palavra para os outros, se você só lê a palavra imaginando como era, ou como seria, ou como foi com o outro, e não se coloca naquela situação, eu creio que a palavra ela pode até te tocar, mas ela não completa totalmente o propósito dela. E eu tentei fazer essa leitura da igreja de Sardes exatamente assim, me colocando lá, estando na primeira pessoa. E eu não sei se Deus estava querendo me dar uma pisa, se Ele queria me bater, se Ele queria me ensinar alguma coisa, que provavelmente era isso também, mas eu senti muito isso. E a igreja de Sardes é uma igreja que eu coloquei, eu tive que anotar, eu falei em casa brincando, mas não tem jeito, eu tenho que falar para vocês. A igreja de Sardes, você poderia colocar ela como a igreja zumbi. Ela é exatamente a igreja zumbi. Todo mundo sabe aqui nos filmes, nas séries, o que é zumbi, né? Zumbi é um morto-vivo. Ele não está morto, mas, quer dizer, ele não está vivo, mas também não está morto, porque ele se mexe. Ele anda, mas ele não tem muita consciência, ele faz aquilo porque os músculos respondem, é meio automático. Olha, quem diria que um dia eu ia pregar aqui em cima falando de zumbi, né? Mas é exatamente isso que a igreja de Sardes era. A gente vai falar um pouco da história aqui, historicamente, o que acontecia.
Né? Primeiro que é muito interessante quando a gente pensa em Apocalipse. A palavra Apocalipse ficou muito famosa no cinema. A gente pensa em desgraça, em destruição. Quando na verdade Apocalipse é o livro que significa a revelação. Então, eu quero aqui junto com vocês que a gente possa ter essa revelação de Deus para a nossa vida. A carta de Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, a gente entende que ela foi escrita pelo apóstolo João, né, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Então a gente consegue entender que foi alguém inspirado por Jesus, né, ditado por Jesus, a gente poderia dizer assim. E aonde era Sardes, né, essa igreja? Onde ficava essa igreja? Eu tenho algumas informações relacionadas à própria cidade, né, o próprio lugar. Né, Sardes era, na época, considerada a capital da Lídia, né, na Turquia. Né, era uma província da Ásia Menor. Né, e ela estava, na época, sob o controle de Roma. Então, para a gente conseguir entender esse contexto histórico, imagina Roma dominando grande parte da Terra, grande parte do planeta. E lá na Ásia não era diferente, né? A cidade de Sardes, ela foi construída em cima de uma rocha a 500 metros, 500 metros de altura, né? Acho que metros, né? Isso, de altitude. Obrigado, irmão. 500 metros de altitude, então ela ficava acima do nível do mar. Então você começa a entender mais ou menos o contexto disso, né? Alguns dos estudos que eu fiz dizia que ela era cercada por colinas. Então, por consequência disso, ela tinha uma estrutura natural de proteção contra pessoas de fora. Então, ela era considerada quase que impenetrável, indestrutível, porque ela tinha uma proteção natural e ainda era elevada. Então, a dificuldade de se chegar até lá era muito complicado, né? E por consequência, né, existia até um rio nessa cidade que passava, que eles encontravam muito ouro lá. Então também algumas pedras preciosas. Então eles tinham muita riqueza. A cidade era muito rica. Tinha um poder financeiro muito grande. Eles eram muito bem financeiramente. Essa riqueza, ela ajudava em todos os aspectos, né, para a cidade. Obrigado, meu amor. Então, os reis, eles eram muito conhecidos como reis muito ricos. Então eles tinham muita, vamos colocar aspas aí, muita moral com todos os outros povos. Existiam estradas do rei que chegavam a outras cidades com facilidade. Então você percebe uma cidade que, quando você olha para o lado humano, sem muitos problemas. Muito bem fortificada, com muita grana, com muito dinheiro mesmo, né? E tanto que, historicamente, falam que a primeira moeda cunhada, né, feita foi pelos lídios. Então eles que começaram a, vamos dizer assim, inventar a moeda, começar a distribuir moedas. Então você vê o poder financeiro, né, como era deles. E é interessante quando você olha para a história, que uma cidade tão forte, tão rica, tão impenetrável, teve 3 principais momentos em que foram derrotados. Você tem em 546 a.C., quando foi derrotado pelos persas. Você tem 334 a.C., né, onde Alexandre o Grande também o venceu. E tem 214 a.C., quando eles caíram outra vez para os Antíoquios, né? Para Antíoco o Grande, aliás. E é interessante que nessas 3 situações, todas elas foi de forma de surpresa. Ou como a gente conhece em muitas passagens na Bíblia, os inimigos chegaram como um ladrão. Em silêncio, calminhos. Para quem lembra aqui daquela história do cavalo de Troia, né? Escondidos, sem ninguém perceber. E de repente eles já estavam lá dentro e eles eram destruídos mais uma vez e destruídos mais uma vez. E aí quando você vai para a igreja de Sardes, quando você vai agora para os crentes da época, você começa a perceber que a cultura não vai ser diferente lá dentro da igreja também. A gente sempre percebe isso. Cada lugar, cada país que você está, até cada cidade que você está, você tem culturas diferentes. O paraense aqui vai ter uma cultura diferente de uma igreja lá no Rio Grande do Sul, não tem jeito. A gente acha que é tudo igual, mas não é. Eu lembro muito, eu tenho alguns amigos que têm algumas divergências em relação a tipo de louvor que toca na igreja e tudo. E aí eu falei para ele, um dia coloca lá, e essa pessoa falava muito da Igreja Batista, né?
Na igreja batista tem louvores assim, a igreja batista tem louvores assim, a igreja é muito boa, isso, aquilo, outro. Eu falei, você já assistiu alguma vez algum culto na igreja batista africana? Se alguém aqui nunca assistiu, joga no YouTube. Você vai ver outra história, meu amigo. É cultural, é a cultura deles. As danças, para quem aqui já assistiu filme americano, sabe como é aquelas igrejas negras, batistas, né, tradicionais, que eles dançam, eles cantam, porque é cultural, então a gente precisa entender essa cultura, e querendo ou não, a cultura do país, da cidade ali, influenciou na igreja, a igreja sentiu isso, a igreja percebia isso, e eu quero com vocês aqui destrinchar um pouquinho dessa passagem, né, de Apocalipse, que é Apocalipse 3, a partir do verso 1, né? Que a gente vai tentar destrinchar exatamente essa passagem, o que Deus estava querendo dizer, o que Jesus estava querendo dizer através de João para a gente hoje. Quem participou, quem estava aqui no culto de domingo passado com o bispo? Então, eu vou até me repetir de alguma forma algumas coisas que ele disse, que eu concordo absolutamente, em que ele fala que muitas pessoas têm algumas teorias de dizer que cada igreja simboliza uma época, né? Cada igreja tem a sua época, então a igreja contemporânea é de uma igreja e tal, outra, Sardes seria outra. Mas eu acredito de verdade, como o próprio bispo disse, que todas essas igrejas estão dentro da igreja, né? De alguma forma você pode ser uma igreja, o irmão pode ser outra igreja, né? Até porque, né, cada um aqui representa uma igreja, a sua igreja, a sua família. Então, a igreja começa lá na sua casa, na sua família. Então você é uma igreja e a gente mistura um igrejão aqui. Aqui é outra igreja. Então nós somos representações dessas igrejas. E aí quando eu passei a entender isso, que nós somos essa representação das igrejas, eu comecei a pensar, que igreja eu sou? E aí a pastora Luísa vem e me joga Sardes no peito. Eu falei, eita meu Deus, o senhor está querendo dizer alguma coisa para mim? Agora me deu medo. E aí a gente começa a entender, né, como uma passagem fala, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos. A gente já viu aqui, né, com todos os irmãos falando, esses 7 espíritos, os que são, né, que representa aí a totalidade da perfeição divina, né, do Espírito Santo. A gente tem outras passagens, por exemplo, não precisa colocar não, tá? Mas lá em Apocalipse 4:5, que fala que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, né, ou lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Tem outra passagem lá em Apocalipse 5:6 que diz: os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, é o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Então ele vai falar com a igreja, né? E quando você coloca as 7 estrelas, né, este diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente pode trazer essa representação também que simboliza aí os 7 pastores, né, os pastores de cada igreja, os anjos da igreja. A gente pode trazer essa simbologia também. Como, por exemplo, para a gente ver isso, está lá em Apocalipse 1:20, que diz: o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, ou seja, essas estrelas são os pastores, são os anjos da igreja. Então, o próprio Espírito Santo estava falando com os pastores. Não era uma mensagem vinda de João. Não era uma mensagem vinda de uma outra igreja que é chata e está falando mal daquela outra igreja. Era o próprio Espírito Santo que estava ali falando. E aí diz o quê? Eu sei as tuas obras. É muito importante a gente lembrar que às vezes a gente esquece que Deus é onisciente. Então ele sabe todas as minhas obras, ele sabe todas as tuas obras. Porque quando a gente escuta a palavra obra, a gente lembra o quê? Igreja. O que eu faço lá na igreja. Na igreja eu faço tudo, ó. Bem até bonitinho hoje, eu acho, né? Eu olhei no espelho e até gostei. Bem bonitinho hoje, terno. Pastor Elcio vem chique, eu tenho que vir também, né? Nem tá aqui hoje. Então, a gente pensa logo na obra da igreja. A gente pensa o que eu faço na igreja. Não, quando eu estou lá no Ministério de Mídia, eu faço o meu melhor. Né? O Douglas no louvor, eu faço o meu melhor. E glória a Deus por isso.
Mas não é dessa obra que ele está falando. A principal obra não é quando você está aqui. A principal obra, né, o que a tia Vita fala muito, você quer saber realmente quem a pessoa é, pergunta para o marido, para a esposa, pergunta para o filho, para a mãe. É para essa pessoa que convive com ela. Aí se a mãe nem convive, então não adianta nem perguntar, pergunta quem convive com essa pessoa, né? Que aí sim você vai saber quem essa pessoa é. São essas obras que Deus está falando. E é dessas que a gente tenta esconder, né? Quem aqui conhece aquela historinha da criança que chegou para o pastor da igreja e falou: pastor, deixa a gente morar aqui na igreja. Aí o pastor falou: ô meu filho, você gosta muito da igreja? Ele falou: não, é que aqui na igreja o papai é tão legal. O papai é tão bom aqui na igreja. Em casa é outra história. Então eu comecei a olhar isso para mim. Eu comecei a perceber onde é que... Será que eu realmente tenho obras boas na primeira igreja? Na principal igreja que eu deveria trabalhar? E aí a gente vê, né? Tens nome de que vives e está morto. Olha a igreja zumbi aí. Né? Tenho nomes de que vives e está morto. Nome significa fama, né? Ou seja, o que as pessoas pensam dela, né? Do que os outros acham. E as pessoas podem ver somente por fora, né? Porém, Jesus, ele consegue ver lá no teu interior, lá dentro, exatamente o que você pensa, exatamente o que você deseja. Será que você tem sido claro? E eu pensei, será que eu tenho sido claro com Deus com o que eu tenho pensado? Ou será que eu finjo ser outra pessoa? Quinta-feira eu vim para cá para a igreja, né? Dormi aqui. E aí foi uma oportunidade maravilhosa que Deus me deu de conversar com ele. Eu tive um papo, eu tenho que contar isso, né? Tem um pregador que ele fez uma música e ele conta que a música que ele fez, um dia ele estava desesperado, com problema, ninguém estava chamando ele para trabalhar, que ele era cantor também e tal, e ele pegou uma cadeira no quarto, sentou do outro lado e falou: Jesus, pois eu vou ficar aqui nesse quarto, eu só saio daqui a hora que o senhor sentar aqui e falar comigo, porque eu não quero saber disso, eu quero que o senhor fale comigo. E ficou lá discutindo, e eu fiz a mesma coisa naquela salinha ali, não nesse nível, eu fui um pouco mais educado. Mas eu falei: Jesus, senta aqui, eu preciso conversar contigo, fala comigo. E dentro da minha cabeça eu falando: se essa cadeira mexer, eu morro do coração. Porque tu quer Deus. Mas assim como muitas vezes acontecia com o povo lá com Moisés, o poder de Deus assusta. O poder de Deus dá medo às vezes. Porque é isso, a gente tem temor do poder. A palavra, Deus o livre, se Deus realmente aparecer para mim, eu morro. Porque eu não me sinto digno de estar na presença dele. E aí eu comecei a falar: Senhor, senta e tal. E aí eu fui dizendo isso, mas ao mesmo tempo com medo daquilo acontecer. Só que o Senhor começou a me responder. Não falando, eu não ouvi nada, como foi o caso desse cantor, que ele disse que ele realmente ouviu. E tudo que Deus disse para ele, ele fez uma música. Mas eu fui ouvindo Deus falar comigo. E Deus me mostrando que eu preciso trazer o de fora para dentro. Trazer esse terno para dentro do meu coração. Trazer essa blusazinha social, esse reloginho bonitinho, para dentro. Para limpar aquilo que a minha mente pensa. Para limpar aquilo que às vezes eu fico com raiva, por algum motivo, por alguma coisa. E às vezes por educação eu nem falo. Mas lá dentro eu estou me corroendo. Estou me destroçando por dentro. Porque por fora eu estou vivo. Mas por dentro eu estou morto. Quantas pessoas você acha que vivem assim hoje? Infelizmente são muitas. São muitas pessoas que têm aparência linda. Igrejas gigantescas. Igrejas que não têm banco vazio. Mas que estão mortas. Porque são pura religiosidade. A gente vai falar muito disso na peça, né? Religiosidade é diferente de religião. Religião é o que me liga a Deus. O religare. Que é Jesus. O que me liga a Deus é Jesus. Religiosidade é invenção humana, invenção de homem. O fato de eu ter que subir na igreja, mas ter que estar de terno. E eu, de verdade, graças a Deus, posso falar que eu não vejo isso na nossa igreja. Mas infelizmente tem muitas igrejas por aí que se você não tiver de gravata, você não prega. Tem gente que vem até de shortinho para a igreja. Não é não, irmão? Mas glória a Deus por isso, porque aqui a gente está para pregar o amor, para falar do amor de Deus. E não para pregar religiosidade.
E aí a gente para pensar que a igreja de Sardes tinha aparência de que estava viva e ela era ativa. Então pensa aí agora numa igreja ativa. É uma igreja que tem culto praticamente todo dia. Uma igreja que quando você vai tem louvor lindo. Uma igreja que quando você vai tem gente falando língua estranha. Uma igreja que você vai que tem um ministério de ação social. Uma igreja que você vai que não fecha as portas. Uma igreja que o pastor está sempre lá, que o padre está sempre lá. Uma igreja que não para um segundo de trabalhar, de ter obra. A igreja tem obra o tempo todo. Tem data show, tem foto nas redes sociais. A igreja não para. Tu olha, caramba, que igreja incrível. Essa igreja não para. Mas o Espírito Santo não está lá. Porque o Espírito Santo tem nojo. Vai vomitar, como diz em outra carta de outra igreja. Então a gente precisa entender que isso, a gente fala da igreja, você tem que trazer isso para você. Como é que está o teu interior? Como é que está aí dentro de você? Como é que está funcionando aí? Será que está todo mundo olhando para você e falando, caramba, olha como o Daniel está top. Não perde um culto. Mas em casa trata mal a esposa, trata mal a sogra, trata mal os filhos. Faz um monte de bobagem que Deus o livre se o pastor visse ele fazendo isso. Sardes era exatamente assim. Ela era uma igreja morta. E é interessante que quando você vê a carta ela não fala de perseguição. A igreja não estava sendo perseguida. A gente sabe, a gente lembra da perseguição de Roma e tantas outras perseguições que a igreja já sofreu. A carta não fala de perseguição. Não existia conflito entre os fiéis. Não tinha fiel brigando com fiel. Sabe, os irmãos estavam tudo tranquilo, de boa um com o outro, não tinha problema. Na carta também não cita nenhum caso de falso mestre seduzindo a igreja. Então não tinha falsa doutrina lá na igreja, não tinha. Era pregada a palavra, olha que incrível. Era um lugar que era pregado a palavra de Deus. Maravilhoso, não tinha problema. Porque se você ler as outras cartas, ele especifica, olha, nessa tem falso mestre, nessa está tendo muita intriga, nessa tem gente falando mal, nessa tem prostituição. Aqui não tem nada disso. Ele não cita. Também não fala, não fala de outros problemas, mas é impressionante como existia uma apatia da igreja em relação ao espiritual. Porque de nada adianta eu pregar aqui e chegar em casa não falar com Deus, não orar. Se eu for um bom orador, convenço todo mundo que a minha vida é maravilhosa. Se eu tiver pelo menos o dom da palavra, uma boa dicção, uma boa oratória, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso nem tratar bem a minha esposa. Porque se eu sei falar bem, irmão, eu convenço. Quem aqui conhece a história de Hitler? O cara pintava quadros de arte lindos, incríveis. O cara era um pintor nato. Se você olhar para o quadro dele isolado, você olha ali e fala, meu Deus, que incrível. É maravilhoso. Essa pessoa só pode ser santa para expressar tanta beleza da natureza nos quadros. Mas era quem era, né? Então, aparência, gente. Aparências. E aí, pode passar, bebê, por favor. Ser vigilante. Será que a gente tem sido vigilante na nossa vida? Por falta de cuidado, né? Sardes caiu para os seus inimigos em guerra. Como eu falei para você, não adianta eu ter um portão eletrônico, não adianta eu ter um portão, uma grade que dispara alarme, não adianta eu ter arame farpado em cima do muro, não adianta eu ter um muro altíssimo. Ladrão dá um jeito de entrar. Tem muita reportagem que fala do ladrão falando, como é que você pulou cerca elétrica? É um choquinho de nada. Eles falam, não é nada. Por isso que a própria palavra de Deus diz, né, que se Deus não guarda, em vão guardar os sentinelas. Não adianta, é Deus que guarda. Então o que isso quer dizer, Daniel? Que eu não preciso cuidar do meu lugar, preparar aqui? Não é só isso. É porque você precisa estar vigilante. Quem tem casa em outro lugar sabe que se não tiver um caseiro cuidando de lá, um vizinho que ajude, uma hora vão invadir.
Uma hora ou outra vão roubar o teu terreno, vão invadir, vão roubar tuas coisas lá dentro. Porque se não tiver ninguém vigiando, tu pode colocar alarme, pode colocar cerca, tu pode colocar o que quiser. Vão entrar e vão roubar. E era isso que acontecia. Eles se achavam tão autossuficientes, tão bons, falando da cidade, né? Que nem tinha tanto vigia assim. É lógico que tinha, vamos lá. Mas eles entraram. Eles conseguiram entrar. 3 vezes, principalmente, onde destruíram a cidade. Onde eles caíram completamente. E você tem vigiado? O que você tem feito para vigiar? Tem orado? Tem buscado? Tem perguntado para Deus se aquela proposta que você recebeu está certa? Se você deve fazer? Tem perguntado para Deus se aquela atitude que você tem tomado com a pessoa que você ama está correta? Então a gente precisa lembrar de tudo isso. E aí lembra aqui, ó. E confirmar o restante que estava para morrer. É interessante porque consolida o resto que estava para morrer, na minha versão aqui. Era uma última tentativa de resgate dessa igreja. E isso acalentou meu coração. Porque ouvir que você está errando e dizer não tem mais jeito, é duro. Hoje eu assisti uma peça, tá sempre procurando peça agora, né? De vez em quando assisto uma. Era uma peça de uma igreja em que estava Jesus aqui lendo o livro da vida, né? E chamava o nome das pessoas. Foram 4 ou 5 pessoas, nenhuma foi salva na peça. E a forma com que eles fizeram é muito emocionante, é chocante mesmo. Eles gritavam, era desesperado. Vinha pessoas de preto de todos os lugares, sabe? Eu não sei se alguém aqui assistiu Ghost, né? Aquele filme do outro lado da vida, não sei se é esse nome. Sei que é Ghost. E na cena que ele morre, vem aquelas sombras e leva ele. Eles fizeram muito parecido com isso. E é muito chocante o desespero das pessoas, e todas elas repetiam: me dá mais outra chance. Me ajuda, tem misericórdia. E aí Jesus falava: eu já te dei essas chances. Eu já te dei essas chances. E aí quantas vezes você vai ficar pedindo segunda chance? Quantas vezes você vai querer continuar vivendo pela graça? Porque é isso. A gente constantemente está testando a graça de Deus. Que a gente erra, aí volta, aí erra de novo, aí volta. E, irmãos, eu sempre falo e repito isso aqui: eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim primeiro e vocês estão ouvindo. Eu estou falando comigo, quantas vezes eu vou testar Ele, quantas vezes eu vou ficar testando a graça de Deus. Então a gente precisa entender e perceber que a gente precisa ser vigilante. E que o Senhor está dando sim essa outra oportunidade para a igreja. A igreja de Sardes, que estava morta, ela precisava dessa segunda chance. E aí o que diz aqui: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ele não está dizendo que não existe obras, mas ele está dizendo que não é perfeito. A igreja tinha imagem de uma igreja viva, ou seja, ela tinha atividade na igreja, ela tinha coisas acontecendo na igreja. O problema não foi a ausência de obras. E isso que é interessante. Aí a pergunta que eu faço para vocês: será que é possível defender a doutrina de Deus sem amar a Deus? Sim, é possível. E o pior que é possível. A própria palavra de Deus diz: muitos dirão Senhor, Senhor, e não herdarão o reino dos céus. O que tem de pregador pregando com uma vida torta, tá sim. O que tem de gente que faz isso, e aí o que acontece? Pessoas que, lá em 2 Crônicas 25:2, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Lá em 2 Crônicas está dizendo isso. Ou seja, ele fez o certo, mas ele não fez de verdade. Ajudar os pobres, é certo? Quantos políticos ajudam o pobre com interesse de ganho de voto? O fato de fazer a coisa certa não significa que você esteja bem aos olhos de Deus. Então é muito importante ser franco e sincero. O ser humano ainda acredita que pode enganar Deus. A gente é muito tonto de achar que pode enganar Deus, porque a gente acredita de verdade.
Então é possível sim fazer as coisas certas por motivos errados, né? Os homens, eles veem obras, mas Deus vê o coração. E aí o que tem? Pode passar aí, por favor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Isso é um chamado de Deus para nossas vidas. Que a gente possa ouvir, entender, guardar e se arrepender. Ainda é tempo. Enquanto há vida, há tempo. E aí talvez você esteja pensando, Daniel, mas glória a Deus por isso, amém. Mas eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou fazendo. Eu não estou podre por dentro como o Sardes era, eu não estou morrendo. Mas tem alguém que você conhece e ama que está? Que precisaria e que você gostaria que estivesse aqui agora? Ouvindo a palavra de Deus, conhecendo verdadeiramente a Deus? Se tem e você ainda não falou do amor de Deus, você é culpado nisso também. Você precisa entender e trazer essa pessoa. Quando eu era mais novo, menos maduro, eu falava muito isso, que eu pregava o evangelho porque eu sou egoísta. Eu falava, eu prego o evangelho porque eu sou egoísta. As pessoas perguntavam para mim, por que, Daniel? Porque eu não quero que o sangue daquela pessoa corra sobre a minha vida. Se ela não aceitar, azar o dela. Mas eu prego, essa é a minha concepção, tá, gente? Eu prego porque eu quero me livrar do problema. Está errado, obviamente, esse pensamento, mas não está de todo errado. Porque você tem que se livrar dessa responsabilidade. Então não deixe o sangue dessa pessoa correr sobre a sua vida. Pregue o amor de Deus para ela, fale do amor de Deus, convide. Se ela não aceitar, glória a Deus. É mais uma sementinha, é mais uma regada que você dá naquele terreno. É mais uma batida nesse chão duro, de pedra, nesse coração de pedra. Mas faça a sua parte. Lembra? Não foi Paulo, não é nem Paulo, uns são de Paulo, outros de Apolo, mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer a obra, mas a tua parte, a tua responsabilidade, ainda por egoísmo, para que o sangue da pessoa não caia sobre a sua vida, mas faça. Porque o amor de Deus supera todas as coisas, inclusive você com esse pensamento, de fazer porque você é egoísta. E mais o importante é que a palavra seja pregada. Aqui em mais um pouquinho diz assim, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. Mais uma vez, Jesus falando aí exatamente isso. O ladrão, assim como acontecia com a cidade, então eles entendiam essa circunstância do ladrão. Eles entendiam que seria de surpresa, porque a cidade tinha passado por isso. Pode passar aqui. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu não sei você, passa aí, Lisa, por favor. Eu não sei você, mas quem aqui gostaria de ser citado por Deus, por Cristo, como Jó foi? Está vendo meu servo? Quão maravilhoso seria isso, gente? Quão maravilhoso seria saber que um dia Jesus virou para um demônio, para Satanás, ou para qualquer um que seja, que veio falar mal de você. E aí ele foi e disse, mas está vendo meu servo ali? Olha o que ele está fazendo, eu conheço o coração dele. Ele está fazendo isso, mas eu conheço dentro dele, eu conheço o que ele está realmente sentindo. O que ele realmente é. Que tal a gente buscar ganhar a atenção de Deus? Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas você imagina algo, de verdade algo, gigantesco, tão grande, sei lá, vamos lá, quanto a Lua. A Lua. Imagina que a Lua tem uma face. Tenta mentalizar isso. Imagina que a Lua tem uma face, tem um rosto. E o rosto está virado para o lado. E aí você, sozinho, pequenininho desse tamanho, comparado à Lua, fala Lua, e a Lua faz isso para você. Agora imagina Deus. Agora imagina Deus virar o rosto e olhar para você e falar, ô filho querido, como eu te amo. Como eu tenho orgulho de quem você é.
Porque você está trabalhando exatamente nesse filho que eu fiz com tanto amor. Você está trabalhando você. Você está trabalhando na igreja, mas você está trabalhando você em primeiro lugar. A igreja começa aí dentro de você. A igreja começa dentro de você. A igreja ela só vai funcionar, essa igreja aqui grandona, linda, maravilhosa que está ficando, se você trabalhar você. Porque Deus não quer uma igreja morta. Deus quer uma igreja viva, linda, por fora e por dentro. É interessante quando a gente consegue interpretar isso. Só passa aqui rapidinho. Ah não, já é esse aí mesmo. Vou repetir aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa para mim, uma promessa para você. Se você buscar, se você ressuscitar o que está morto dentro de você. Quem sabe por conta de uma tristeza passada, você não ressuscitou ainda o amor para com alguém da sua família. Quem sabe você matou o teu desejo de trabalhar com pessoas, com idosos, porque uma vez alguém falou algo para você. Quem sabe você não tem medo de trabalhar com alguém ou com alguma pessoa, ou falar do amor de Deus para alguém, porque outra pessoa foi lá e matou, e você decidiu matar, enterrar aquele desejo dentro de você. Mas Deus está falando, ressuscita. Ressuscita isso dentro de você. Eu estou aqui, eu tenho poder para ressuscitar. Basta você dizer que quer. Basta você realmente fazer, que eu vou ressuscitar. Assim como eu ressuscitei Lázaro. É só você tirar a pedra. Tira essa pedra desse túmulo. Tira essa pedra, que eu faço ressuscitar isso dentro de você. Que eu faço com que o teu espírito seja renovado. Que eu faça com que o teu espírito realmente esteja ligado e conectado e alinhado com o Espírito Santo. Amém, gente? E é interessante para a gente finalizar aqui. Uma igreja morta, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade. Ela não incomoda o inimigo. Ela vive de aparência, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Que a gente possa não ser aparência, que a gente possa ser real. Que a gente possa realmente mostrar o que tem dentro de nós sem vergonha. Sem vergonha de nada, sem vergonha de ninguém. Por isso a gente precisa trabalhar com o ministério maior e mais importante de todas as igrejas, que é a família. Leve Deus da sua família. Faz uma célula na sua casa. Chama para bater um papo só. Conversa. A gente às vezes vai conversar sobre qualquer coisa em casa, quando a gente mal percebe está falando de Deus. Por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Talvez o teu filho, o teu amigo, o teu primo, o teu pai, tua mãe, que não tem Deus, odeia aquela conversa. Mas joga mais uma sementinha. Rega mais um pouquinho. Não desiste do teu propósito. Não seja preguiçoso como eu era. Não seja egoísta como eu era, de falar, eu faço isso só para que o sangue dela não corra sobre a minha vida. Não, é nossa responsabilidade, é nosso trabalho. Para isso Deus te fez, para adorar Ele e para levar o amor de Deus, para pregar o Evangelho. Então pregue, seja um adorador e pregador do Evangelho. Você não precisa estar nesse púlpito para pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho para o seu vizinho quando Jesus diz, bom dia vizinho, Jesus te ama e eu também. Prega o Evangelho apenas com isso. E aos poucos você vai ganhando cada vez mais autoridade de Deus. Cada vez mais o Espírito Santo vai tomar conta de você. E quando você vê, não é você que está falando. Quantas vezes, né, tia Vida ia para um lugar e falava, começava a conversar. E a gente chegava e falava, ei tia, como é que foi a conversa? Ela, eu não sei. Mas do que vocês conversaram, eu não sei. Mas por que a senhora não sabe se ela esqueceu? Não, é porque não fui eu que falei. Eu não lembro. Não é porque ela tem problema de mente não, gente. É porque quando o Espírito Santo chega, ele fala por você, você não lembra mesmo. O Espírito Santo não é um demônio que toma conta de você e te domina. Mas as palavras fluem. As palavras derramam como fonte de água viva. Deixa o Espírito Santo dominar você. Você tinha livre-arbítrio antes de aceitar Jesus. Hoje você é servo. E servo está a serviço do seu Senhor.
Seja servo, um servo fiel, porque mesmo sendo servos, Ele nos trata como filhos. Amém? Levanta, fica de pé, por favor. Vamos orar, pedir para o Senhor nos abençoar nesse momento. Senhor, Deus amado, Pai, junto com meus irmãos aqui, Senhor, eu quero estender as minhas mãos em direção às pessoas da minha família, Senhor, aonde elas estiverem, Pai. Eu quero que o Senhor possa estar chegando naquele momento com aquela sede de Ti. Eu não quero que Tu incomodes, porque o Senhor não incomoda. Eu quero que o Senhor possa estar trazendo essa sede, esse vazio, Senhor, que nós sentimos quando nós não temos Você dentro de nós. Senhor, vem saciar essa sede em nós, ao ponto de nós podermos transbordar, Deus, ao ponto de qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer palavra, qualquer expressão seja Cristo refletido para as pessoas, Senhor. Senhor, abençoa nossas famílias, Pai. Abençoa nossa parentela, meu Deus. Abençoa aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nossos vizinhos, nossos amigos, Senhor. Que nós possamos ser esse exemplo, Senhor, de igreja. Que nós possamos ser esse exemplo, Senhor, de membro. Porque nós somos membros e juntos somos corpo de Cristo, Pai. Nos abençoa. Nos traz cada vez mais ousadia para pegar a Tua palavra, Senhor. Não nos deixa mortos, Senhor. Que nós possamos tomar a atitude de arrancar essa pedra, Pai. E que Tu possa vir nos ressuscitar, Pai. Aquilo que estava morto, aquele primeiro amor, Senhor, que nós deixamos esfriar. Ressuscita, Pai, em nós. Ressuscita, Pai, em nós o primeiro amor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua imensa e infinita misericórdia, Deus. Nós Te glorificamos, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Porque só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus é que eu Te peço e Te agradeço. Amém, Senhor.